Olá, meu irmão, que bom que você se conectou com a gente em mais um culto aqui da nossa comunidade. É um prazer para nós podermos adorar o Senhor, talvez não da forma como nós gostaríamos, mas nós estamos aqui online, conectados, para juntos adorarmos ao nosso Deus. Eu queria ler com você, se você está com a sua Bíblia aí, que você abrisse comigo no Salmo de número 34, para juntos nós darmos início a este culto. O Salmo de número 34, no versículo 1, diz assim: Louvarei ao Senhor em todo o tempo, meus lábios sempre o louvarão. Somente no Senhor me gloriarei, que todos os humildes se alegrem. Venham, proclamemos a grandeza do Senhor, juntos exaltaremos o seu nome. Eu queria te convidar junto comigo neste momento a exaltar e a engrandecer ao nome do nosso Deus, que é vivo, que é bom e que sempre esteve cuidando de mim e de você. Não importa o tempo, nós iremos continuar adorando ao nosso Deus. Feche seus olhos comigo, vamos orar. Pai, muito obrigado por mais uma oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para te exaltar, Pai. Te exaltar porque nós sabemos tudo aquilo que o Senhor fez por nós, por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer por nós, Pai. Muito obrigado pelo teu cuidado comigo e com cada um dos meus irmãos que estão assistindo este culto, Pai. Que o Senhor possa nos abençoar, falar conosco, Pai. Que a tua palavra venha de encontro ao nosso coração, Pai. E que a ti nós podemos erguer e exaltar o teu nome todos os dias das nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito. No nome de Jesus, nós como igreja oramos e abençoamos e abrimos esse culto. Amém e amém. Vamos adorar o Senhor. Não sei se você está de pé, se você está sentado, mas fique à vontade para adorar Ele. Fique à vontade para entregar tudo que você tem para Ele essa noite. Procuram respostas em todo lugar, mas eu sei que nós procuramos respostas. Só tu podes dar, tu sabes tudo que eu preciso antes de falar. Tu és um bom pai, é quem tu és. Eu sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. És perfeito em tudo
perfeito, Senhor. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. Tu és um bom, bom Pai. É quem tu és. É quem tu és. É quem tu és. Eu sou amado por ti. É quem eu sou. É quem eu sou. É quem eu sou. Queremos te adorar, Senhor. Queremos declarar, Senhor, que só Tu és santo, Pai. Queremos declarar que o Senhor é o Senhor das nossas vidas, Pai. Vem em cada casa nesse momento e toca cada coração com o Teu Espírito Santo, Senhor. Coloca suas mãos em cada coração nesse momento. Traz quebrantamento, Senhor. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje e pra sempre reinará. Teu é o reino, Tu é a glória, acima de todo nome está. Toque nossos corações, Senhor, inunda o nosso ser, Pai. Queremos mais de Ti, queremos mais de Ti, Senhor. Eras o verbo no princípio, com Deus Altíssimo. O mistério de Tua glória, Cristo em Ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, incomparável, incomparável é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Ó, quão lindo esse nome é, nome de... A morte venceste, a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável,
Senhor Deus, eu quero pedir que abençoe a vida de todos aqueles que estão nos assistindo. Senhor, derrame teu Santo Espírito na vida deles e dê paz para eles, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-ás com as tuas penas, sob suas asas estarás seguro. Sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque os teus anjos lhe dará ordens ao teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e eu glorificarei. Saciá-lo-ei com atividade e ele lhe mostrará a minha salvação. Não temerá o pavor da noite, não temerá a seta do dia, e nem a flecha do meio-dia o alcançará. Olá, igreja, tudo bem com vocês? Esperamos que vocês estejam bem e se cuidando. Que bom que você se conectou com a gente. Graças a Deus, esse tempo está quase acabando. E pedimos que, assim como nós, vocês estejam orando para que brevemente estejamos juntos aqui na casa do Senhor. Não se esqueçam que os nossos ministérios estão ativos nas redes sociais. Não se esqueça também de baixar o nosso aplicativo e, claro, fazer o seu cadastro. Ainda sobre o nosso aplicativo, por lá você consegue contribuir com os seus dízimos e com suas ofertas. Lembre-se que essa é uma das ordenanças do Senhor e realize esse processo com alegria no seu coração. Assim como o Lucas disse, você pode ofertar e dizimar pelo nosso aplicativo ou pelo QR Code que está na tela ou então por transferência. Segue as informações necessárias.
Lembrando que a nossa programação de cultos online continua normal. De domingo, temos culto às 10 da manhã e às 7 da noite, e às terças-feiras, temos culto às 19h45. Por hoje é só. Fica agora com a palavra do nosso pastor. Boa noite, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua família. Que saudade temos de vocês, que saudade temos dos cultos onde eu e você estávamos presentes, estávamos adorando a Deus. Mas, no momento, requer cuidados para que eu e você possamos adorar e cultuar a Deus, ouvir uma palavra dos céus ao nosso coração. E é necessário que eu e você estejamos assim, longe, separados, mas não desconectados. Hoje é o nosso culto de Eu Creio em Milagres, um culto que tem o propósito de passar a você uma mensagem que fale ao seu coração, ao meu coração, do que Deus pode fazer, dos milagres que Ele pode fazer na minha vida e na sua vida. Se você está com a sua Bíblia aí agora, abra sua Bíblia no livro do profeta Zacarias, capítulo de número 10. Zacarias, capítulo de número 10. Eu quero pedir a você que tire agora de sua presença aí qualquer aparelho, qualquer coisa que chame a sua atenção, ou melhor dizendo, que tire a sua atenção de agora ouvir esta palavra. Eu creio que Deus vai visitar você aí aonde você está, me vendo agora, no tempo que for, nessa próxima terça ou qualquer outro dia da semana. Eu creio que Deus vai visitar a sua vida. Diz assim a palavra do Senhor: pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias, ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um erva no campo. Porque os ídolos do lar falam coisas vãs, e os adivinhos veem mentiras, contam sonhos enganadores e oferecem consolações vazias. Por isso, anda o povo como ovelhas, aflito, porque não há pastor. Esse texto ele começa com o profeta fazendo uma comparação. A comparação aqui é com o Senhor, com o Deus que faz as chuvas, que derrama chuvas serôdias, que faz as nuvens, a erva no campo, e faz a comparação com o ídolo do lar. E ele coloca aqui, é interessante a Bíblia quando ela coloca que o ídolo do lar falam coisas vãs. É claro que o ídolo nessa época, ele era feito de pedra ou de pau, de pedra, de barro ou de pau. E claro que o próprio profeta disse que, Isaías dizendo que o ídolo tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve. Enfim, é claro que o ídolo aqui em si, ele não fala nada. Mas aqui, ele se refere ao que o ídolo representava. Cada ídolo tem uma representação. E aqui ele estava dizendo, na verdade, o texto aqui, ele diz a respeito de confiança, de buscar uma resposta, de ver as orientações, como andar, o que fazer, os milagres, as bênçãos, as curas, enfim, tudo aquilo que Deus pode fazer e que um ídolo não pode fazer. Esse texto aqui eu quero trazer a vocês hoje, pela graça do Espírito Santo, uma meditação do que eu e você temos que fazer quando temos a necessidade de algo. Quando eu e você, nós precisamos de um milagre, nós precisamos de uma intervenção de Deus. Já o texto onde nós demos a introdução, há uma escolha. Em quem você confia? No seu Deus? Ou você confia em alguém? Ou você confia em um ídolo? Ou você confia em uma pessoa? Vamos ver? A primeira coisa que eu entendo aqui nesse texto, quando eu olho, vamos analisar esse texto aqui. No versículo 1, o profeta diz que ele pediu ao Senhor, ou o verbo aqui está dizendo para você pedir
ao Senhor. O texto é muito claro ao se referir aqui, quando eu e você vamos falar com Deus, isso se refere à oração. Eu e você, quando nós nos colocamos na presença de Deus e vamos falar com Ele, tem um nome: oração. A oração é o elo entre a intervenção divina, os milagres de Deus e o homem. A necessidade do homem. Entre o meio termo está a oração. A oração é um dos meios pelo quais Deus escolheu agir aqui na terra. Olha isso. O Deus Todo-Poderoso, o Criador, Ele se move por causa da minha oração e da sua oração. O profeta encoraja o povo. Ele diz: para quem você vai pedir? Quem é aquele que vai te ajudar? Quem é aquele que vai realizar o milagre que você precisa? Quem é aquele que vai derramar chuvas? Quem é que você vai buscar quando precisar de ajuda? O profeta já coloca a resposta, é claro que é o Senhor. Mas trazendo para os dias de hoje, quando nós olhamos para os dias de hoje, nós temos inúmeras situações que ocorrem na minha vida e na sua vida, que facilitam, entre aspas, o agir de Deus na nossa vida. Nós esquecemos de orar. Na verdade, às vezes nós oramos como último recurso. Mas nós falamos com o irmão, falamos com um amigo, falamos com um parente, procuramos ajuda no sistema financeiro, enfim, fazemos algumas outras situações. E a oração fica por último. Ora, esse versículo, esse pedacinho desse versículo, como fala de oração, quando eu estava lendo e estudando, eu lembrei-me quando os discípulos falaram com o Senhor, os discípulos de Jesus falaram com Ele e pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Na Bíblia nós não encontramos discípulos de Jesus pedindo para que fossem ensinados a fazer milagres, para que fossem ensinados a evangelizar. Eles pediram: ensina-nos a orar. Isso mostra o quanto o Senhor Jesus demonstrou a eles, porque no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, quando eu e você olhamos no Evangelho de Lucas, encontramos o Senhor Jesus em oração em quase todos os capítulos. Ele sempre buscando ao Pai. E isso motivou os seus discípulos a pedirem: ensina-nos a orar. No capítulo 7 do Evangelho de Mateus, versículo de número 7, o Senhor Jesus daí começa a incentivar os seus discípulos, dizendo: peçam que será dado, busquem que vocês acharão, batam que será aberto. Ou seja, ali através da oração, algo que eu e você precisamos lutar, batalhar em oração. Mais tarde, ou mais adiante, melhor dizendo, no capítulo versículo 22, o Senhor Jesus diz como deve ser essa oração. Como que eu e você precisamos falar com Deus. Não é simplesmente abrir a nossa boca e sair algumas palavras. Nós precisamos entender que para chegar diante de Deus é preciso crer. E nesse capítulo 21 de Mateus, versículo 21, ele diz que a oração tem que ser feita com fé. Peça, se crerem, receberão qualquer coisa que pedirem em oração. A minha versão coloca isso. Veja, o próprio Senhor Jesus dizendo que é necessário crer. Mais à frente, eu quero falar, mais à frente no livro de Hebreus, nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo no capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é o galardoador, o abençoador daqueles que o buscam. Às vezes eu e você chegamos na presença de Deus em oração, mas nós no fundo do nosso coração, às vezes nós duvidamos se Ele vai nos atender, ou se Ele pode resolver isso.
ou se ele está muito ocupado, em que ele talvez deixe o nosso pedido por último. É necessário crer, é necessário enxergar e ver que Deus pode fazer. Em Hebreus 4,16 nos exorta a nos aproximar junto ao trono da graça, com confiança. Aqui no original é em plena certeza de fé, que a minha oração, ou como diz o texto mesmo, a misericórdia e o socorro chegará da parte dele para a minha vida e para a sua vida. Ou seja, a oração sem fé não adianta nada, mas a oração com fé move a mão de Deus, porque a nossa fé, ela se apoia no caráter de Deus. É interessante também que a Bíblia coloca a oração não somente dessa maneira como para realizar pedidos. A oração é o meio pelo qual, onde eu e você entramos em luta, entramos em guerra. E talvez você hoje que está me assistindo aí, tem passado por lutas, por questionamentos, por problemas seríssimos, seja na área da saúde, talvez do desemprego, ou talvez que você está há muito tempo aí junto com a sua mulher, com o seu marido, você já está olhando ele diferente e ela diferente. E você já está pensando na possibilidade não do divórcio, mas de ficar viúva ou viúvo. Preste atenção. A oração, ela é uma guerra. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 15, no versículo 30, ele convoca os irmãos de Roma, dizendo-lhe: peço-lhes em nome do Senhor Jesus Cristo, e pelo amor que lhes foi dado pelo Espírito Santo, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Se unam a mim em minha luta através da oração. Ele escreve isso aos Efésios no capítulo 5, versículo 18, dizendo que nós devemos orar com toda oração e súplica em todo o tempo, e isso falando logo após da armadura de Deus. Então veja, essa primeira parte do versículo, onde eu e você precisamos da ajuda e da orientação de Deus, nos leva a entender que eu e você, quando precisarmos da ajuda de Deus, precisamos orar, mas orar com fé, crendo que Ele pode realizar um milagre em nossas vidas. A segunda coisa aqui que esse versículo nos mostra, ele fala que pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias. Ao Senhor, é Ele que pediu, que fez as nuvens de chuva e que dá aos homens aguaceiro. Veja, eu não sei se você sabia, mas na Bíblia nós encontramos dois tipos de chuva. Dois tipos. Nós encontramos a chuva temporã e nós encontramos a chuva serôdia, que é o que o profeta menciona aqui. Se você não sabia, eu quero dar uma introdução para que você entenda o que é isso. Na Bíblia, chuva temporã representam as primeiras chuvas, as chuvas que caem no outono. Essas chuvas temporã, elas são responsáveis para preparar o solo para o plantio. Elas são responsáveis para aguar o solo que já está plantado, irrigar esse solo, para que a planta comece a germinar. Essas são as chuvas temporã, as chuvas de outono também conhecidas. As segundas chuvas, que é o que ele pede, são as chuvas serôdias. São as últimas chuvas que caem na primavera. Essas chuvas, elas eram responsáveis, ou são ainda, responsáveis por desenvolver a espiga e amadurecer o grão na espiga. Ou seja,
eram chuvas de colheitas. Chuvas que chegavam, melhor dizendo, antes da colheita, para preparar a colheita com fartura. O apóstolo Tiago escreve dizendo, no capítulo 5, versículo 7, portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Eu creio que nesse tempo, nós estamos passando num tempo em que as últimas chuvas estão vindo sobre as nossas vidas, as chuvas serôdias, chuvas de colheita. É isso que ele pede. Ele diz assim: olha, eu preciso de algo para o meu milagre. O que eu farei? Eu vou orar a Deus, e é Ele que tem essa provisão que pode fazer um milagre na minha vida. Chuvas sobre a minha e a sua vida. Chuva na Bíblia representa bênção. Tem um símbolo de bênção, de que vem do céu. Eu não estou falando de uma tempestade, de uma torrente, não é isso o que estou falando. Eu estou falando de bênçãos que vêm sobre a sua vida, preparando a sua vida, e daquelas que vêm sobre a sua vida para que você colhe aquilo que plantou. Agora preste atenção. Quando eu e você entramos no mundo bíblico, contemporando aqui a palavra nessa época, nós entendemos que existiam 3 produtos básicos que vinham da agricultura e que dependiam das chuvas. Primeiro é o cereal. O cereal tem como propósito ou fazer o pão, ou qualquer outro tipo de alimento. E aqui o cereal representa o alimento físico. A segunda coisa que nós encontramos é o vinho, que vem da parreira, da uva. O vinho, na Bíblia, ele tem uma simbologia de alegria. Está ligado às emoções. O terceiro é o azeite, que vem da oliveira. E o azeite tem um símbolo na Bíblia de unção do Espírito, ou do Espírito Santo. Veja, nós encontramos aqui as 3 áreas que eu e você podemos colher após vir as chuvas sobre a minha vida e sobre a sua vida. Nas 3 áreas: física, emocional e espiritual. É tempo de que eu e você busquemos ao Senhor, de novo, busquemos ao Senhor através da oração. Há uma necessidade? Você precisa de uma intervenção? Você precisa de um milagre? Busque a Deus através da oração, com fé. Entenda que é Ele que vai trazer a provisão sobre as suas necessidades, na área física, na área emocional e na área espiritual. Ele pode fazer um milagre. Qual é a provisão que você está precisando? É alimento? É das suas emoções? Talvez nesse tempo você não está fazendo nada, está em casa, sozinho. A solidão começa a invadir o seu coração e você é angustiado, já pensou em inúmeras situações ou maneiras de resolver esse problema. Deus pode resolver isso. O seu problema é que você deixou de frequentar a igreja e se apagou espiritualmente falando. Deus pode acender a chama novamente em seu coração. E terceira coisa que esse texto fala, ele fala de colheita. Veja, ele diz aqui: pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias. Ao Senhor, que fez as nuvens da chuva, dá aos homens aguaceiro, e a cada um a erva no campo. Ou seja,
O profeta está falando da colheita. Ou melhor dizendo, da provisão que Deus vai nos dar. A provisão é tudo aquilo que recebemos de Deus para a minha vida e para a sua vida. Seja ela física, emocional ou espiritual. Nós temos da parte dele esta provisão. Porque segundo a carta onde Paulo escreveu aos Coríntios, na segunda carta, melhor dizendo, que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 9, versículo de número 10, diz que Deus dá semente ao que semeia e pão para alimento. E também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. É claro que o apóstolo Paulo faz uma analogia a respeito da semente, do plantio e da colheita. É Ele quem vai dar a você uma colheita com fartura. É Ele quem vai multiplicar aquilo que você plantou. 1 para 30, para 60, para 100. É assim que a palavra de Deus diz. Ele vai multiplicar. Mas o que é provisão? Pense comigo, o que é provisão? Não é somente, eu quero falar dois sentidos da provisão, né? Provisão significa, a etimologia da palavra, a construção dessa palavra provisão, significa aquele que vê à frente, aquele que vê primeiro, aquele que vê melhor e mais longe. Ou seja, a provisão de Deus para a minha vida e para a sua vida, não é aquilo que nós queremos. Às vezes Ele nos dá aquilo que queremos, mas às vezes, ou na maioria das vezes, Ele dá aquilo que precisamos, e não aquilo que estamos querendo. Existe uma diferença muito grande nisso, em receber aquilo que precisamos, do que aquilo que queremos. Mas eu quero falar de dois sentidos desta palavra provisão. Quando eu olho e penso nisso, que Deus dá essa provisão, eu penso que precisamos, que Deus nos dá aquilo que precisamos. Porque Ele viu antes de nós. A sua visão é melhor que a minha e que a sua. A visão dele vai mais longe. Nós focamos no agora. Ele no agora e no futuro. Eu vejo as lutas, as dificuldades, os espinhos. Ele vê lá na frente. Ele vê o fruto que isso vai gerar na minha vida e na sua vida. Olha, eu quero contar um testemunho da minha vida. Quando eu me casei, uma semana depois de eu ter me casado, eu perdi o meu emprego. A empresa onde eu trabalhava teve uma reviravolta e um mês depois, eu saí de lua de mel, quando eu voltei, quase um mês depois do meu casamento, eu perdi meu emprego. E aquilo me abalou muito. Eu recém-casado, e quem sabe o que é ser recém-casado, é recém-casado e recém-endividado. Um monte de coisa para pagar, e eu disse, e agora, meu Deus? Como é que eu vou fazer? Eu lembro-me que eu fazia de tudo. Eu vendia até trufa na rua. Andando na rua, vendia trufa. Fiz qualquer coisa trabalhando, no sentido de trabalhar, de trazer dinheiro em casa, eu fiz. Fui atrás, fiz a minha parte. Eu orava e dizia, Senhor, mas sou fiel, o que está acontecendo? Ao passar dos tempos, um dia eu fui convidado a trabalhar no ministério que tinha na igreja onde eu frequentava antes. Nós tínhamos um carro na igreja e levávamos as noivas até a igreja. Ia buscar no cabeleireiro e levava até a igreja. As noivas que não podiam pagar os carros bonitos que tinham. E nós fazíamos isso para ajudar as pessoas. E um dia, lembro-me que eu fui buscar uma noiva.
E essa noiva entrou no carro 10 minutos ou 15 minutos antes do combinado. E eu disse para ela: noiva, você vai chegar na frente do noivo. Noiva tem que atrasar. E naquele momento eu falei: bom, nós precisamos passear um pouco. E eu comecei a sair do cabeleireiro devagarzinho, com um carro, era um landauzão enorme, confortável. E comecei a conversar com ela e andar pelo centro de Campinas. E ela me contou que ela estava muito triste e nervosa, porque na semana do seu casamento ela perdeu o seu trabalho. E naquele momento eu senti Deus falando comigo, dizendo: testemunhe para ela. E eu tive o privilégio e a oportunidade, naquele momento, de testemunhar o que Deus tinha feito na minha vida. Ela desceu, deixei ela na igreja, ela desceu do carro, agradeceu muito. E passados-se quase que 20 anos após esse fato, eu acredito que foi uns 18 anos depois, eu fui pregar numa reunião, numa casa, aqui em Campinas. E quando eu cheguei ali, essa moça estava ali. Eu a reconheci, ela me reconheceu. O marido dela estava ali, eu estava com a minha esposa. E ela disse que naquele dia, aquele testemunho mudou a visão dela na entrada da igreja a respeito do casamento. E ela testemunhou que Deus foi fiel na vida dela. Quando eu olho isso, a respeito do que Deus vê na minha vida e na sua vida, e de provisão, às vezes nós pensamos que está demorando. Às vezes nós não entendemos as lutas que passamos. Às vezes nós passamos pelo vale árido, sombrio, e pensamos que estamos só. Mas eu quero dizer uma coisa para você: a provisão de Deus está sobre a sua vida. Ele está vendo lá na frente. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse: com as consolações que nós somos consolados, nós consolamos os outros. Você vai ser usado por Deus na vida de alguém. Você vai experimentar da provisão de Deus na sua vida. Eu te declaro essa palavra e profetizo sobre a sua vida. Você experimentará a provisão de Deus, mas o resultado final disso não será somente a provisão, será um milagre que Deus fará através da sua vida, na vida de outros. O segundo sentido dessa palavra, eu vejo sim, que é a respeito de provisão. Ele nos dá a ideia de fartura, de abundância, para você, para a sua família, mas também para aqueles que Deus colocar na sua vida. Não é à toa que Deus coloca riquezas nas mãos das pessoas. Quando eu e você olhamos ali o livro de Atos, e eu tenho estudado o livro de Atos nesses últimos dias, tenho feito algumas anotações, e me chama a atenção do desprendimento que eles têm a respeito dos seus bens. Me chama a atenção o desprendimento e o desejo de ajudar, de abençoar as pessoas. E quando Deus colocar na minha mão, na sua mão, a provisão que Ele tem, e muito mais do que você precisa, saiba de uma coisa: Ele quer que você abençoe outras pessoas. Esse é o propósito. Esse é o propósito da fartura, da abundância. Que afinal de contas, eu não sei se você já viu alguém, ser enterrado com um carro forte e indo atrás do caixão. E caixão também não tem gaveta. Aquilo que você ganha aqui fica. Fica de herança para os filhos, Fica de herança para outros. Mas o que você vai levar são as suas obras que chegarão com você lá no céu. Qual é o seu problema? Quais são as suas lutas e as suas necessidades? Como tem sido esses dias com você? Aonde você tem buscado o seu amparo, a sua ajuda? Em quem você confia para falar da sua vida e das suas necessidades? O texto é muito claro.
aqui, Zacarias, ele começa falando e fazendo uma comparação, uma analogia entre o Senhor nosso Deus, que é o Deus vivo, e entre os ídolos, que a Bíblia diz que eles têm boca, mas não falam, olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem. Em quem você tem confiado? Nas pessoas, a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Mas não que você confie em alguém, não é isso, nesse sentido. Mas é que você faz desse braço, da força do braço humano, a sua esperança. É disso que a Bíblia fala. A nossa esperança, a provisão, a nossa fé tem que ser colocado em nosso Deus. Ele é o responsável por fazer os milagres que eu e você tanto precisamos. Eu quero, com essa mensagem, desafiar você a buscar a Deus em oração. Não somente falando e lançando palavras ao léu, é acreditando que o Deus Todo-Poderoso há de intervir na sua situação. Para finalizar, eu quero só te dar um exemplo do que é fé, para você entender algo. Quando nós olhamos no capítulo 3 de Atos, ali encontramos Pedro e João indo ao templo para orar. Naquele momento eles chamam a atenção deles um homem aleijado. E diz a Bíblia que ele tinha mais de 40 anos. E ele pede ali uma esmola. Pedro não tinha dinheiro. Fitando os olhos nele, olhando para ele, disse assim: olha para mim. E aquele homem esperou receber umas moedas. E ele disse assim: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Essa palavra, em o nome, no seu original, no grego, é onoma. E onoma significa não somente chamar o nome. Eu estou aqui, você não está me vendo, mas nós temos aqui 6 pessoas aqui ao nosso lado, trabalhando para que essa mensagem que chegue até você. E alguns estão esperando aqui para fazer outras coisas depois. Não é como se eu chamasse o nome de um deles aqui, não. Ou alguém, ou você que está aí me vendo, eu falasse o seu nome, Pedro, Luiz, João, não é só isso. Em o nome. Onoma significa que o próprio Senhor Jesus, a pessoa, o poder, a autoridade, foi como se fosse o próprio Senhor Jesus, estivesse ali na frente daquele homem, estendendo a mão, porque Pedro estendeu a mão e ajudou ele a levantar e puxou ele. E eu aqui particularmente acredito que a fé veio do apóstolo para aquele aleijado, e ele, a hora que toma pelas mãos, é para falar assim: olha, eu estou te curando. É como se fosse o próprio Jesus ali. Onoma significa não somente eu vim representar. Ali significa que a pessoa do Senhor Jesus. E ele coloca Jesus Cristo, o Nazareno. A própria pessoa estivesse ali. Quando você orar, creia, como se o próprio Senhor Jesus estivesse na sua frente, olhando para você, ouvindo a sua oração. Creia que Ele vai suprir a minha e a sua necessidade, tanto física, quanto emocional, quanto espiritual. Ore com fé a Deus, ore com fé, crendo que só Ele é quem pode resolver os meus problemas, resolver os seus problemas e resolver qualquer outro problema. Ele suprirá as nossas necessidades, ao ponto de que nós vamos ter para repartir e abençoar
com outros. Quando eu falo repartir aqui, irmão, eu não estou falando só de situação financeira. Eu acabei de dar um testemunho do que Deus fez na minha vida. Eu reparti um milagre que Deus fez na minha vida, de provisão, e disse para outra pessoa: se Deus fez comigo, vai fazer com você. É disso que eu estou falando. É repartir aquilo que Deus fará na sua vida. Porque muito mais do que receber o milagre, é ser um agente de milagres. Amém? Eu quero encerrar essa palavra fazendo uma oração com você. Eu creio que o que o apóstolo Tiago disse, que muito pode por sua eficácia a oração do justo. E segundo Romanos 5:1 diz que eu sou justificado pela fé. Eu quero orar por você, porque eu creio que Deus vai intervir na sua vida. Eu creio que Deus vai te visitar. Eu creio que Deus vai te curar, vai trazer um livramento na sua vida, uma direção, um sonho, enfim, vai te dar novos ânimos. Eu creio que Deus vai restaurar o seu casamento, a sua comunhão com o seu filho, com a sua filha. Eu creio que Deus pode fazer isso. Eu quero convidar você a fechar os olhos junto comigo e a receber essa oração. Ou melhor dizendo, que você também fale com Deus nesse exato momento, porque Ele está aí ao seu lado. Querido Senhor Jesus, neste momento nós estamos aqui na igreja, na Avenida Baden-Powell, mas o meu irmão, a minha irmã, esta família que me vê agora, está em outro ponto da cidade, em outro tempo. E eu creio, Senhor, que para o Senhor não existe lugar e não existe tempo. Melhor dizendo, para o Senhor não existe nada que possa impedi-lo de agir. Então, crendo nesta palavra, Senhor, eu agora, Senhor Deus, oro pelo teu filho e a tua filha que tem passado por lutas e por dificuldades. Eu oro para que o Senhor venha restaurar, Senhor, em primeiro lugar, a comunhão dele contigo, se é necessário. Porque talvez, Senhor Deus, ele confiou mais nos homens, parou de orar, parou de buscar a tua face e a solução dos seus problemas em ti, Senhor, e buscou de outra maneira. Que o Senhor possa gerar fé neste coração, para que ele agora de joelhos busque a tua presença e a tua face, e se apresente diante de ti, Senhor, crendo no milagre que virá de ti. Não somente buscar a tua face para o milagre, Senhor Deus, mas buscar a tua face para ter comunhão contigo, intimidade com o Senhor. Também oro, Senhor Deus, para que o Senhor venha trazer chuvas, bênçãos dos céus sobre a vida do teu filho e da tua filha. Talvez as bênçãos que eles estão pedindo, os milagres que eles estão pedindo, Senhor Deus, seja na área física, Senhor, uma cura, ou alimento, ou um trabalho, seja o que for, ó Pai, que o Senhor venha realizar. Talvez seja na área emocional, Senhor, lutando contra uma depressão, contra uma ansiedade, contra algum transtorno emocional, Senhor. Que o Senhor venha de encontro a este coração agora, a esta mente agora, a esta alma agora, Senhor, trazendo alívio, trazendo a tua cura. Talvez, Senhor Deus, a necessidade do teu filho e da tua filha é ser despertado, Senhor Deus, espiritualmente. Pois como diz o apóstolo Paulo, corrieis bem, o que vos impediu de continuar a carreira da fé? Senhor, desperta o teu filho e a tua filha, espiritualmente falando, Senhor, que eles aprendam novamente o caminho, Senhor Deus, que trilharam antes, ó Pai, voltar a esse caminho de oração, de leitura da palavra, de jejum, de buscar a tua face. E eu oro para que o Senhor venha prover, ó Pai, prover não somente aquilo que eles estão precisando, que eles estão pedindo, mas que o Senhor venha prover aquilo que nós precisamos,
aquilo que o Senhor já viu. Provisão, Senhor Deus, é uma visão antecipada, é uma visão superior, é uma visão que o Senhor vê lá na frente daquilo que a gente precisa hoje. Que o Senhor nos dê também da tua provisão. Nesta hora, Senhor, eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, para que o teu filho e a tua filha receba da tua parte um milagre sobrenatural, uma intervenção, seja o que for, sobre a vida deles, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Quero dizer a você que nós estamos aqui, alguns têm o nosso telefone, você sabe que nós estamos nos grupos de você da igreja, da nossa igreja, Igreja do Nazareno, Jardim Nova Europa. Os nossos telefones estão disponíveis, seja no nosso aplicativo ou seja nos grupos de WhatsApp. Se você tem algo a testemunhar, a falar, nos procure, fale conosco. Ou através de uma oração, eu não posso estar aí com você, te abraçar, orar, ungir você, colocar a mão sobre você, tomar um café na sua casa. Infelizmente nós não podemos, agora, nesse momento. Mas eu creio que em breve assim será feito. Mas se não, eu posso orar por você, pelo telefone, ou de qualquer distância segura, podemos estar ministrando sobre a sua vida. Eu quero orar com você para encerrar, que assim o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre você e que Ele te dê a paz. Que o Senhor derrame da graça dEle, do seu amor sobre a sua vida. Que o Senhor te use poderosamente na mão dEle. E que o Senhor provê todos os seus sonhos, projetos, desejos, necessidades. E que assim você seja um agente de milagres, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Thank you.